Estamos aqui no simpósio da 5ª edição das tabelas brasileiras para aves e suínos. E ao meu lado agora a professora Melissa Ranas. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cândida. Quase boa noite já, Quase boa noite. Professora, hoje foram muitos temas debatidos aqui, né? Com as palestras e apresentações dos capítulos. E a senhora hoje palestrou sobre suíno crescimento, certo? Certo. E aí eu gostaria que a senhora esclarecesse que um dos pontos, né, que a senhora abordou na sua palestra hoje foi as equações de exigências de energia metabolizável para machos inteiros e imunocastrados, né? E aí eu gostaria que a senhora fizesse aí uma explanação sobre o tema e por que desenvolver uma equação para machos imunocastrados. Ok, Cândida. É uma excelente abordagem, porque quando a gente fala da exigência nutricional desses animais e a gente considera o gênero, existem diferenças. Então, assim como entre machos castrados e fêmeas, o que acontece é que quando a gente considera o macho inteiro, que quer dizer um macho que ele tem a capacidade de desenvolver a capacidade reprodutiva, a secreção hormonal dele é diferente. Então, o metabolismo em relação à proteína e deposição proteica de gordura também vai ser diferenciado. Uma vez que esse animal tem uma maior capacidade de ganho muscular, então isso altera as exigências, tanto de energia, quanto também vai alterar as exigências de aminoácido e proteína, tá? E aí o que acontece? Quando esse animal, no final do processo de produção, ele vai ser imunocastrado, e ele recebe, então, a segunda dose da vacina, ocorre uma alteração na fisiologia dele, ocorre uma alteração nessas secreções hormonais, então cessa a produção de hormônios reprodutivos, alterando essa capacidade de deposição, tanto de proteína quanto de gordura, fazendo com que seja um animal com capacidade de ganho e conformação corporal diferente. Então, devido a isso, a gente vai ter a necessidade de diferenciar as exigências entre os machos inteiros e a fase final, o macho imunocastrado. E aí, quando tem essa adaptação, né, professora, já é bem de acordo com o bem-estar animal, porque aí está entrando a imunocastração, né, substituindo a castração cirúrgica. Isso mesmo. A imunocastração, ela está aí em função de demandas, né, para que os animais não sejam submetidos à castração normal. E em função disso a gente consegue levar, então a vantagem seria ter esse animal, esse macho inteiro, por mais tempo, o que se traduz em um animal mais eficiente, com uma maior taxa de ganho e melhor conversão alimentar. No entanto, ao final a gente precisa entender esse animal como um animal diferente. Essas seriam as principais diferenças. Muito obrigada, viu, professora? E outro ponto que você abordou também em sua palestra foi a demanda de energia para a mantença. E aí eu gostaria também que você esclarecesse sobre o deslocamento aí de energia para a mantença e o ganho de peso. Ok. Cândido, o que acontece é o seguinte, de toda a energia que o animal ingere, uma parte dessa energia vai para manter o peso do animal, ou seja, sua atividade metabólica, sua atividade basal, a regulação de temperatura corporal, certo? Então, quando a gente fala exigência de mantença, é a quantidade de energia que esse animal come diariamente, onde ele não vai nem apresentar um ganho de peso, nem uma perda de peso. Então, por isso que a gente fala mantença, seria manutenção do peso corporal do animal. Então, se um animal hoje ele tem 30 quilos e a gente fornece um alimento, uma quantidade de alimento para atender a mantença, amanhã esse animal vai continuar com 30 quilos. Depois de amanhã, ele vai continuar com 30 quilos. Quando a gente considera, então, a exigência para mantença e ganho, a gente começa a proporcionar para esse animal uma quantidade necessária de energia para que ele possa manter e agora ganhar peso. Excelente. Obrigada, viu, professora? Obrigada a você. Excelente abordagem. E aí, outro ponto também que você abordou foi o fósforo digestível, né? E por que trabalhar com o fósforo digestível? Então, essa tendência da gente estar divulgando e também sugerindo que os nutricionistas utilizem a formulação com fósforo digestível, é que esse fósforo digestível ele é dependente diretamente da digestibilidade das fontes que a gente vai utilizar na formulação da ração. E as exigências para fósforo digestível, elas seriam mais precisas.
Quando a gente considera fósforo disponível, nós estamos falando da disponibilidade de uma fonte que ela pode ser muito variável, dependendo da fonte de fósforo que a gente tem no alimento. Então, ela pode muitas vezes trazer informações, principalmente quando a gente compara trabalhos, quando a gente utiliza referências de fósforo disponível que foram determinadas com fontes diferentes. Então, isso pode levar a uma sub- ou superestimativa no fornecimento de fósforo da dieta. E foi o que eu estava conversando aqui mais cedo com o professor Rostanho, né? É a nutrição de precisão. Com certeza é a nutrição de precisão. Para a gente fechar aqui esse bate-papo, professora, outro ponto também que você abordou, né, é a importância do desenvolvimento de pesquisas de exigências nutricionais. Realmente esse ponto a gente foi frisado não só por mim, como por outros palestrantes, e a questão é, quando a gente olha o universo ali de pesquisas, principalmente com suínos, existe uma dificuldade muito grande na condução dessas pesquisas, principalmente com animais em crescimento e terminação. Hoje a maior gama de pesquisas dentro da suinocultura, ela está focada no uso de aditivos, que não é menos importante, mas a gente tem visto, então, o número de publicações com exigência nutricional, ano após ano, diminuindo. E isso vai gerar uma lacuna, porque como vocês podem ver, a gente tem animais com potencial genético muito diferente, então a seleção genética que ocorre, né, nos núcleos, que a gente tem acesso através das empresas de genética, faz com que esses animais apresentem velocidade de ganho diferente, eficiência alimentar diferente e taxas de deposição de gordura e proteína diferenciadas. Então, se não houver investimento na avaliação de exigência nutricional, nós não vamos conseguir explorar o potencial desses animais que nós vamos ter no mercado. E foi tudo isso que foi debatido aqui hoje, né? Bastante coisa. Professora, muito obrigada. Foi um prazer. Eu, como egressa aqui da UFV, estar aqui acompanhando. Eu comentei com alguns colegas hoje cedo que a minha primeira tabela foi a de 2011. Eu estava lá no início da minha graduação. Então, já passou muita água debaixo dessa ponte. A senhora foi uma das professoras que contribuiu para a minha formação e estar aqui prestigiando o evento é um prazer para o Grupo AgriNews. Muito obrigada. Cândida, a gente que agradece em nome da universidade, do Departamento de Zootecnia. Foi um prazer ter vocês como colaboradores e esperamos que vocês estejam com a gente nas próximas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora.